Boa noite, jovens. Te dar aquele sustinho inicial, né, para todo mundo se alegrar. Nesse momento, então, pedir a colaboração de todos. Nós estamos entrando, então, em um momento de reverência, de adoração ao Senhor. Então, nós vamos começar com uma palavra de oração. Espero que tenha sido muito bom o café e eu espero que vocês tenham deixado pelo menos um pouquinho para mim, né, que daqui a pouco eu vou tomar também. Mas estou brincando. Nesse momento, então, agora nós vamos adorar o Senhor através da oração. Pedir que o Joab faça uma oração para nós iniciarmos. Deus, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse sábado, ó Pai. Te agradecemos por essa oportunidade, mais um pouco de jovens, ó Deus, por estarmos reunidos aqui, ó Deus, para louvar, agradecer o teu nome, ó Pai, e aprender mais a tua palavra. Seja preparando os nossos corações, ó Pai, para viver, ó Deus, da melhor maneira possível. Toma, Deus, cada pregador aqui, ó Pai, cada palavra que será ministrada, que desde já o Senhor esteja guiando, ó Pai, e conforme a tua vontade. Esta é a minha oração que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então todos sejam bem-vindos. Aqueles que puderem ficar em pé agora, nós vamos então cantar. Nós vamos cantar 3 cânticos. Como eu disse hoje pela manhã, o nosso projetor infelizmente não vai estar funcionando agora nesse primeiro culto. Porém, eu acabei de mandar no WhatsApp do grupo do Confra, tá? Então, esse período do culto da manhã, vocês podem utilizar o celular para adoração. Então, depois, nos próximos cultos, a gente evita. Então, nesse momento, nós vamos cantar, então, os 3 cânticos em sequência, tá bom? Da verdade nós iremos encontrar a luz da Escritura para nos guiar. Em meio a este mundo nós vamos brilhar. Com fé e coragem vamos triunfar. Amor por Cristo, chamado não se apaga em nossos corações. A esperança se alarga, jovens com propósito, firmes na jornada. Com Deus nossa vida é transformada. Na palavra eterna encontram direção, pra viver com amor em plena união. Corações entregues sem hesitação, em Cristo não há mais condenação. Amor por Cristo, chamado não se apaga em nossos corações. A esperança se alarga, jovens com propósito, firmes na jornada. Com Deus nossa vida é transformada. Ao olhar para Cristo, nosso Salvador, seguindo seu exemplo com todo fervor, na juventude o reflexo do amor, toda nossa vida é pra glória do Senhor. Amor por Cristo, chama que não se apaga em nossos corações. A esperança se alarga, jovens com propósito, firmes na jornada. Com Deus nossa vida é transformada.
Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia meu glorioso lá romper, e aos rumidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Eu quero perguntar aqui, não precisa responder, mas eu quero que você diga um amém no final. Quantos daqui estarão com Cristo quando a trombeta soar? Amém? Eita, que convicção, não senti convicção nenhuma. Amém? Amém. Então, quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, vamos cantar com força, como se a trombeta do Senhor estivesse tocando agora. Quando Cristo sua trombeta lá no céu vai tocar, quando o dia glorioso lá romper, e aos perdidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse tão chamado lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir, e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos o saudarem com porvir, e fizessem tão chamado, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ficarei então meu Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor Deus aqui. Quando considerar a vida e o amor é que cessar, e fizesse tão chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Podeis sentar? Nesse momento, então, nós vamos ter dois especiais. Gente, deu tilt.
Amém. Glória seja o nome do Senhor, não é verdade? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 12 a 16. 1 Timóteo 4, de 12 a 16. Eu vou fazer essa leitura inicialmente. Eu gostaria que aqueles que pudessem estar me ajudando a fazer a leitura, tá bom? Então eu vou fazer a leitura do primeiro versículo e aquele que sentir no coração até o versículo 16. Então diz o seguinte, 1 Timóteo 4, de 12 a 16. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. A mensagem profética, com a imposição de mãos dos presbíteros. Medite a essas coisas e dedique-se a elas, para que seu progresso seja visto por todos. Amém? Essa palavra foi do apóstolo Paulo para o pastor Timóteo, né? E é uma palavra que pode ser aplicada a todos nós e a todos os jovens que estão aqui. Aplica-te na palavra.
firma o teu coração, no teu procedimento, no amor, na fé, na pureza. Isso serve para todo e qualquer cristão. Amém? Então, nesse momento, vamos ter só 2 orações e após então as orações eu passo a palavra ao pastor Mateus. Então, a primeira oração é uma oração para que cada jovem descubra o seu próprio dom, o seu próprio talento para o serviço do Senhor. Eu vou pedir para o Carlton fazer essa oração. E a segunda oração é a oração por unidade e amor na igreja, começando pela juventude, para que então toda a igreja seja inundada com o amor do Senhor, a unidade do Senhor. Amém? E essa oração, então, eu vou pedir para a Laís fazer. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, te agradeço por essa manhã. Espero, Senhor, que prepare o nosso coração, sensível, examine o nosso pensamento. Se esqueça da sua parte fora e que a gente constante 100% do tempo aqui, ó, Pai, no estudo que os pastores prepararam, que seja para a honra e glória do Senhor. Não te Jesus Cristo, amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que nós estamos nós possamos também sair obrigado. E nós fizermos agradecer por nossa e ser fortalecido essa oração. Amém. Então, nesse momento eu gostaria de convidar o pastor Mateus, que nos trará então a primeira mensagem essa manhã. Bom dia. Graça e paz. Está todo mundo bem? Bem alimentado? Está quente aqui, né? Está meio calor, né? Mas, graças a Deus, estamos bem. Estamos aí. Nosso último Confra Jovens de encerramento do ano de 2025. E eu fico muito contente com a oportunidade de pensar com vocês um pouquinho acerca do chamado, acerca do chamamento divino da parte de Deus, de nós, nessa nossa geração. Deus despertar jovens, despertar vidas para o serviço dele. Queridos, nós estamos, então foi me passado o tema Deus chama jovens, e eu quero conversar com vocês um pouquinho nessa linha, nessa manhã. Mas nós precisamos entender alguns conceitos, eu quero pensar com vocês, talvez nortear o pensamento de vocês dentro do que é o chamamento. Você já se perguntou o que é o chamado? Já alguma vez na sua cabeça já se perguntou, mas o que é o chamado? Que negócio é esse? Né? Como que acontece esse negócio de chamado? Como os pastores sabem que estão sendo chamados? Ou como o missionário sabe que está sendo chamado por Deus para servir na obra? Alguém já se perguntou aqui sobre o que é chamado? Você pode levantar sua mão? Alguns, né? Talvez você esteja interessado em realmente ter essa resposta nessa manhã. Talvez você não esteja se perguntando isso nessa manhã, talvez você esteja preocupado aí com as suas questões pessoais, com as suas pendências de estudo, com o que vai ter de almoço, ou com as atividades da parte da tarde. Mas veja bem, volte o seu pensamento para essa mensagem, para a palavra de Deus nessa noite, para que nós possamos descobrir juntos acerca dessa importância, dessa vocação que, na verdade, nós temos em relação ao nosso Deus. Queridos, como você pode identificar a voz de Deus sabendo, entendendo que Deus está lhe chamando para servi-lo? Como você pode fazer isso? Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para você nessa manhã, sobre esse aspecto.
Como você pode identificar a voz de Deus? Como você pode saber que você, como jovem, está sendo chamado por Deus? Bom, a má notícia é que você não vai ter um relâmpago descendo do céu, anjos subindo e descendo, como foi com Jacó, e uma voz falando dos céus com voz de Optimus Prime dizendo, eu escolho você. Isso não vai acontecer com você. Não é assim que as coisas acontecem. Obviamente, nós não queremos limitar o poder de Deus aqui. Mas, você não precisa que o céu se abra, que relâmpagos aconteçam, que venha um anjo falar para você que você está sendo chamado. A boa notícia é que você já ouviu a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus quando você abriu a sua Bíblia e leu. E ali está o seu, o meu, o nosso e de todos nós cristãos. Ali está o chamamento. O chamamento que diz, ide. Muitas vezes nós pensamos em vocação ou no chamamento ministerial. Nós pensamos que os chamados são somente os pastores e missionários. De forma extraordinária. Somente eles são chamados por Deus. Mas nós precisamos considerar que todo crente recebe um chamado, sim ou não. Quando você nasce de novo com uma missão. Você já nasce de novo com uma nova vocação. De agora não viver para si mesmo, mas viver para Deus. Eu gosto muito da história de George Miller. Alguém conhece George Miller aqui? George Miller. George Miller, ele fundou mais de 5 grandes orfanatos no interior da Alemanha. Cuidou de mais de 10.000 crianças, ensinando-as a palavra, alimentando aquelas crianças, sem pedir um centavo para ninguém. Você já ouviu a história de George Miller? Depois procure lá no YouTube. Sem pedir um centavo para ninguém. Sabe o que George Miller disse sobre como é o chamamento de Deus? Como foi seu chamamento? Ele disse o seguinte, eu ouvi uma ordem e obedeci. Não fique esperando algo cair do céu de forma extraordinária. Você tem uma ordem. Vai e obedeça. Então, dessa forma, queridos, todos nós temos esse chamamento de fazer a obra, de amar vidas e de ser a geração que deixará frutos vivos, frutos permanentes para as próximas gerações. Mas é verdade que há um outro aspecto da vocação divina. Além do chamado geral para todo cristão, nós precisamos considerar, sim, que existe uma vocação a qual Deus levanta pessoas de forma extraordinária para serem profetas, evangelistas e pastores mestres. Isso está lá escrito lá em Efésios capítulo 4. Deus levanta essas pessoas para trabalharem na obra da edificação da igreja, para contribuir no amadurecimento cristão dos demais crentes. E essa vocação ela é percebida por alguns sinais. Se você pensa que está sendo chamado para o ministério, para servir a Deus de forma extraordinária, sendo um pregador, sendo um evangelista, sendo um pastor, um mestre, você precisa considerar que os frutos desse chamamento, primeiro, é uma convicção pessoal consistente de que você precisa dedicar a sua vida integralmente a isso. Não é emocionalismo, não é o fogo do momento. Nossa, eu saí desse Confrajovens agora determinado a dedicar minha vida para servir ao Senhor, mas na semana que vem você já desistiu. Não. É uma convicção consistente. É uma convicção firme que Deus coloca no seu coração. Segundo, é que esse chamamento ele tem que ser confirmado pela igreja. Quem vai enviar essas pessoas? É a igreja local. Quem impunha as mãos sobre os ministros do Novo Testamento? A igreja local, os presbíteros da igreja local. Então, sim, esse chamamento deve ser confirmado pela igreja. Ninguém declara a si mesmo como um pastor ou um evangelista, senão a própria igreja que impõe as mãos e o envia.
E terceiro, esse chamado genuíno, ele produz amor pela palavra. E o amor por uma teologia saudável. Um amor por aprender a Escritura e ensinar a Escritura às demais pessoas. Um amor a edificar a igreja baseado na Escritura Sagrada. Então, sim, além do chamado de todo crente e de todos os jovens, existem aqueles que são chamados de forma específica para trabalhar integralmente na edificação da igreja, com uma convicção consistente, a confirmação da igreja e o amor pela palavra de Deus e pelas almas. Eu li uma frase do A.W. Tozer que diz o seguinte: o chamado de Deus é a voz que rompe os ruídos do mundo. O chamado de Deus é a voz que rompe os ruídos do mundo. Nós vivemos em meio a muitos ruídos. Seu ruído pode ser a sua carreira profissional, o seu trabalho que fala mais alto, seus estudos. Mas quando você é chamado, todos estes ruídos são abafados pela voz do Rei dos Reis. Deus chama jovens. E Deus continuará chamando jovens para perpetuar o seu trabalho para as próximas gerações. Os discípulos chamados por Jesus eram jovens, abaixo de 20 anos. João, o mais jovem dentre eles. Timóteo era um jovem que tinha um bom testemunho nas cidades em redor. Nós temos exemplos de muitos jovens que são levantados por Deus na Escritura, isso confirmando a ideia de que sim, Deus chama jovens. Você não está autorizado a ser pastor somente quando você tiver 60 ou mais, com a cabeça bem branca, com a barba aqui, aí sim você pode ser pastor. Não. Deus chama jovens. As pessoas nem acreditam que eu sou pastor. Eu queria meditar com vocês nessa manhã no chamamento de um jovem. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós leremos o verso 19 até o 21. Bom, eu vou fazer a leitura do texto, peço que você acompanhe sua Bíblia, por favor. Eu estou lendo na versão NVI. 1 Reis 19 a 21. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Senhor, nos dê entendimento da tua palavra nessa manhã e guia os nossos corações à tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, jovens, nós não temos aqui uma descrição exata da idade de Eliseu, mas a maioria dos estudiosos, se não todos eles, isso é um ponto pacífico quase, dizem que Eliseu era um jovem. Um jovem talvez entre 20, 25, no máximo 30 anos de idade, quando acontece este fato. O profeta Elias, profeta de Deus, acabara de ser perseguido por Jezabel, aquela mulher má,
que mata os profetas de Deus e sobra Elias. Elias esconde o restante dentro de uma caverna e ele sofre uma ferrenha perseguição por parte de Jezabel. Mas nós sabemos que, por fim, Deus venceu a história. O fato é que Elias precisava de um substituto. E há um tempo atrás, Deus, quando Elias se encontrava em um estado de profunda tristeza pelo que havia lhe acontecido, Deus disse a Elias: Elias, eu quero que você se levante, vá e unja Eliseu para ser profeta no seu lugar. Unja aquele jovem Eliseu para que ele assuma o seu ministério. Eu quero pensar sobre o chamamento nesse texto, ressaltando alguns aspectos importantes que nós precisamos considerar sobre a vocação divina. Em primeiro lugar, meus irmãos, a vocação ela procede de uma ordem divina. Ela procede totalmente, 100% de uma ordem divina. Veja o verso 16 do capítulo 18, do capítulo 19. São exatamente as palavras que eu acabei de dizer que o Senhor disse a Elias. Deus diz a Elias. Podemos voltar no verso número 15. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus disse a Elias: Elias, unja Eliseu como profeta em teu lugar. Elias chama Eliseu e unge Eliseu debaixo da autoridade da palavra proferida pela boca do próprio Deus. E é esse aspecto que nós precisamos considerar acerca do chamamento divino. Em primeiro lugar, Deus nos chama mediante a palavra. Mediante a palavra. Deus te chama mediante a palavra. Toda a nossa vida, ela está debaixo da regência da Escritura Sagrada, nós sabemos disso. E até mesmo o chamamento vocacional, o chamamento ministerial. A ordem, ela procede de Deus. Vocês estão ouvindo nessa manhã. Seus corações e as suas mentes estão expostas à palavra de Deus que está sendo pregada. Portanto, todos vocês estão sendo chamados. Todos estão sendo convocados a viver as suas vidas por Cristo. E uma vez que nossos corações e mentes são expostos à palavra de Deus, basta obedecer. Elizabeth Elliot diz que a obediência sempre é possível. Senhor, eu não consigo te obedecer, não. A obediência sempre é possível. Depois pesquise sobre a vida de Elizabeth Elliot. É por isso que eu digo a vocês, não espere o anjo descer do céu e te entregar um pergaminho dizendo que você passou no processo seletivo para o ministério. Os últimos anjos que desceram do céu aí não deu muito certo, né? E entregaram novas revelações para as pessoas, não deu muito certo. Então não espere isso, você vai ser o próximo herege da próxima geração, se isso acontecer. Não espere isso. Abra sua Bíblia e leia. E então obedeça. O chamamento sempre procede de uma ordem divina. Segundo lugar, quando Elias chega até Abel-Meolá e chama Eliseu, Elias encontra Eliseu trabalhando, arando o terreno com a 12ª junta de bois. Queridos, Deus chama pessoas que estão ocupados. Deus chama pessoas que trabalham. Deus não chama gente que está encostada. Deus chama os ocupados. Quando Elias vai ao encontro de Eliseu, ele o encontra realmente ocupado. Eu acho que alguém nunca arou terra aqui com bois. E com um arado, né, preso nos bois.
Com certeza não, porque hoje nós temos máquinas agrícolas. Mas é um trabalho pesado. E Eliseu estava bem ocupado. E o texto nos conta um pouco sobre Eliseu nessa simples frase. Andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª, ou a última, a 12ª. Eu quero pensar um pouco sobre o que significa isso. O fato de Eliseu estar lavrando com 12 juntas de bois e o fato dele estar na última junta de bois. Primeiro, o fato de Eliseu ter 12 juntas de bois significa que a sua família tinha uma posição social bem elevada. Uma família comum geralmente tinha uma junta de bois. Uma família que tinha boas condições financeiras tinha 2 ou 3 juntas de bois. As juntas de bois são pares, tá? Você prende o arado em cada um e eles puxam o arado. Então, uma família que tinha boa condição social tinha 2 ou 3 juntas de boi. A família de Eliseu tinha 12. Uau! Eliseu tinha uma boa condição social. Eliseu estava trabalhando com 24 bois. Ele estava localizado na família de posses. Eliseu tinha o que ele precisava. Talvez a sua família já lhe desse o conforto que ele precisava, já lhe desse o sustento que ele precisava. Então, Eliseu não segue Elias porque ele estava passando fome, não tinha nada para fazer, estava desocupado, sem emprego, precisando de dinheiro para comer o pão. Não. Ele estava trabalhando e ele tinha condição social suficiente para se sustentar. Mas a segunda questão sobre Eliseu, que está implícita no texto, é que Eliseu tinha responsabilidade. Deus chama pessoas responsáveis. Repare que ele está na 12ª junta de bois, ele está na última. E tem 11 na frente dele. Aquele que ficava na última junta de bois, assim funcionava a lógica de trabalho da antiguidade. Aquele que ficava na última junta de bois era quem supervisionava o trabalho. Então Eliseu ele não era um funcionário, ele era um supervisor. Ele era um jovem trabalhador e responsável. Eliseu é encontrado não somente trabalhando, mas um jovem responsável cuidando dos negócios de sua família. E por fim, Eliseu estava com a mão na massa. Apesar da posição social, apesar da sua função de supervisor, ele estava com a mão no arado. Ele estava envolvido com um serviço pesado. E não ocioso, esperando cair do céu uma oportunidade. Deus me chama porque eu não tenho mais nada para fazer da vida. O Luiz Saião vai dizer que Deus chama pessoas ocupadas, produtivas e responsáveis. Muitas pessoas pensam que o ministério é sempre a última opção para alguém que não deu certo fazendo nada. Eu queria ser policial, não dei certo, vou virar pastor. Queria ser advogado, mas não deu. Não passei na OAB, então vou virar pastor. Não. O ministério não é a última opção para alguém que não tem nada que fazer. Para alguém que não deu certo em lugar nenhum. Embora alguns tratem dessa forma. Né? Poxa vida, desisti da faculdade, vou para o seminário. Ou esse lá eu arrumo um casamento e um emprego. Não é isso o ministério. A maioria dos ministros que eu conheço tinham boas oportunidades e grandes responsabilidades antes de serem chamados por Deus. Talvez a maioria que eu conheço eram pessoas esforçadas e dispostas nos seus trabalhos e estudos e decidiram deixar tudo para obedecer à voz que rompe os ruídos do mundo. Eliseu é encontrado trabalhando. Deus chama pessoas ocupadas. Terceiro lugar, além desse chamamento ser mediante a palavra de Deus, Deus chamar pessoas que trabalham, que têm disposição de trabalhar. Deus chama pessoas não somente para
trabalhar para ele, mas Deus chama pessoas para trabalhar nelas. Quando Elias vai ao encontro de Eliseu, o que Elias faz com ele? No final do verso de número 19, alguém leia para mim, por favor. Elias lança a sua capa sobre Eliseu, ou o seu manto sobre Eliseu. Deus manda Elias ungir Eliseu. E a forma pela qual Elias unge Eliseu é lançando o manto sobre ele. É meio que uma unção sem óleo. Não é uma regra, nesse não era o procedimento comum de se ungir alguém, mas esse foi o método usado por Elias para ungir Eliseu. Mas o que significa o fato de Elias lançar o seu manto sobre Eliseu? O que significa esse ato de Elias? Queridos, esse ato de Elias tem um significado forte, um significado relevante no texto, que muitas vezes a gente lê e passa despercebido. O ato de Elias lançar o seu manto sobre Eliseu estava dizendo, em termos espirituais, que agora Eliseu era filho de Elias. Ou melhor dizendo, Eliseu agora era discípulo de Elias. Sabe por quanto tempo Eliseu acompanhou Elias nos seus trabalhos como profeta? Entre 8 a 10 anos. Eliseu andou com Elias, foi discipulado por Elias. Nós lemos o texto aqui, e logo no capítulo 2 de 2 Reis, Eliseu assume o ministério de Elias. Parece que não se passou tanto tempo até lá, mas foram cerca de 8 a 10 anos que Eliseu andou com Elias. Elias mostra que Eliseu agora iria o acompanhar no seu ministério como discípulo, a fim de substituí-lo. Deus faz assim. Antes de um chamamento para trabalhar para ele, o ministério convoca pessoas. No ministério, Deus convoca pessoas para que possa trabalhar nelas. Eliseu foi trabalhado nesses 8 anos, aperfeiçoado, polido, lapidado por Deus por intermédio do profeta Elias, para que ele pudesse, então, assumir o seu ministério. Deus trabalha em nós, Deus nos molda, Deus nos prova, Deus nos acrisola, até que, enfim, nós sejamos purificados, refinados, para então sermos úteis às suas mãos. É por isso que o Novo Testamento dá tanta ênfase no caráter do obreiro, de ter um caráter aprovado e moldado por Deus. Mas para que nós cheguemos a este caráter, Deus precisa nos trabalhar. E muitas vezes esse trabalhar de Deus em nossas vidas, ele é sofrido, é doloroso. São provas em cima de provas. E quem está no ministério sabe disso. Mas no fim, a alegria de estar no caminho trilhado pela vontade de Deus superabunda toda e qualquer dor. Eliseu acompanha Elias, é discipulado por ele, a fim de que ele fosse lapidado. Eu extraí uma frase do devocional do John Piper, que ele postou no blog Desiring God. E esse devocional do John Piper tem como título Não Trabalhe para Deus. É um título chocante. Mas, em resumo, eu li todo o devocional, e se fôssemos resumir esse devocional em uma frase, a mensagem do John Piper é a seguinte: Deus não quer apenas trabalhadores. Deus quer pessoas para que possa trabalhar nelas e então através delas. O chamamento da parte de Deus é para que Deus trabalhe primeiro em você e depois através de você. A gente precisa parar com essa mentalidade. Não, Deus me quer do jeito que eu sou e vai me usar do jeito que eu sou. Não, Ele vai te mudar. E vai doer. Mas você vai ser muito feliz. Amém ou não? Tá bom. Parece que vocês estão entendendo tudo ou nada. Mas tudo bem. Queridos, vamos lá. Quarto lugar sobre esse chamamento de Eliseu. Deus chama mediante a palavra. Deus chama pessoas que estão ocupadas
Deus chama pessoas para trabalhar nessas pessoas. Mas o chamado de Deus envolve sacrifícios. O chamado de Deus também envolve renúncias. E é isso que o texto de Eliseu nos mostra. Verso 20 e 21. Quando Elias chama Eliseu, joga o seu manto sobre ele, o que acontece? Qual é o comportamento de Eliseu? Verso 20. Então, Eliseu deixou os bois e correu para Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então eu te seguirei. E então Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com o aparelho dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. O que Elias sacrificou aqui? Eliseu. O que Eliseu sacrificou aqui? Oi? O trabalho dele e o que mais? O conforto que ele tinha na casa da família. A obediência requer sacrifício. A obediência requer o sacrifício do nosso ego, o sacrifício da nossa vontade, o sacrifício do nosso conforto, o sacrifício da nossa garantia para o futuro. E Eliseu, ao atender o seu chamado, ele sacrifica a casa do seu pai. O conforto, a segurança, a estabilidade, as posses da família. Afinal, é uma família que tinha 12 juntas de bois, trabalhando com arado na terra. Era uma família de posses. E Eliseu sacrifica tudo isso. Eliseu era quase o rei do gado na época dele. Ele deixa todo esse conforto e essas posses para seguir após Elias o seu ministério. Deixa-me despedir dos meus pais. Deixa-me despedir da minha casa. Deixa-me despedir da minha família. Não estou falando que você vai cortar vínculo, não é isso. Eliseu também sacrifica o seu passado. Veja que o ato dele é um pouco radical, né? Olha, eu vou lá, vou despedir dos meus pais e eu volto. Aí quando Eliseu volta, o que ele faz? Ele pega os 2 bois que ele estava trabalhando. Ele não matou, não foi os 24 bois não, tá? Foi só a junta que ele estava trabalhando, só a última. Senão o pai dele ia ficar sem nada. Ele pegou a junta dele, ele matou os 2 bois, e o arado, que era a ferramenta dele de trabalho, ele pega e usa de lenha para assar os bois e faz churrascada para a galera e alimenta todo mundo. Eliseu quebrou o vínculo com o seu passado. Ele rompeu com o seu ofício. Sabe o que é isso? É renúncia pessoal. Ele não pretendia voltar atrás na sua decisão de obedecer. E é como o Senhor Jesus nos diz no Novo Testamento: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Elias estava queimando o seu arado. Eliseu estava queimando o seu arado. Eu não vou voltar atrás. Sacrifico a minha junta de bois. Esse lugar não é mais meu. João Crisóstomo vai dizer que o chamado divino exige obediência imediata. Como Mateus, deixando a sua mesa de impostos e seguindo o Senhor, e como Eliseu, queimando o arado e os seus bois. Não pense que obedecer a Deus não vai fazer você fazer sacrifícios pessoais, renúncias e rompimentos com o seu passado. Assim como Paulo deixou tudo o que ele era, todo o seu currículo, considerou como nada, em troca de ser apóstolo de Cristo. Assim como Mateus levantou da coletoria para seguir o mestre. Assim como Pedro, que largou as redes depois da pesca maravilhosa para ser pescador de homens. O chamamento ao serviço do Senhor envolve renúncia. Mas não se preocupe. Enquanto o mundo e o seu coração lhe fizer várias propostas para continuar tocando a sua junta de bois, lembre-se que o chamamento de Deus é a voz que rompe
os ruídos do mundo. Eliseu renuncia a tudo, pois tinha convicção clara da vontade de Deus. Ele havia entendido o seu chamamento. Veja o que Elias disse para ele. Eliseu, vai e volta, porque você já sabe o que eu fiz contigo. É o que Elias fala para Eliseu. Você já sabe o que aconteceu aqui. Você já sabe que você foi chamado, Eliseu. Então vai e volta. Eliseu tinha convicção. Por isso, ele queima o seu arado e assa a sua junta de bois. Lembra da convicção que eu falei lá no comecinho? Convicção firme do chamamento. Eliseu mostra isso aqui na sua vida. Em último lugar, o chamamento de Deus é para te tornar um servo. Veja a última frase do verso 21. Então, se dispôs e seguiu Elias e o servia. Quem servia quem? Eliseu servia Elias. Passou 8 anos servindo Elias. Deus te chama para ser servo. Ministério não é fama. Não é você andar de Rolex, chegar de Porsche, ter o implante capilar em dia, com o Botox. Não, isso não é ministério. Isso é charlatanismo. Ministério não é fama. Ministério não é popularidade. Ministério não é ter audiência. Ministério não é ser o favorito de muitos. Amado, endeusado. Ministério não é ser bem-sucedido, rico, tratado como rei. Se você quer essas coisas, meu amigo, não vá para o ministério. Você não vai ter nada disso. O chamamento divino é para te tornar servo de Deus e servo dos outros. Hoje nós temos muitos senhores e poucos servos. Muitos querem ser servidos e poucos querem servir. Mas a verdade é que todos somos chamados para ser servos, especificamente aqueles que recebem a vocação divina. Eliseu seguiu o profeta Elias com disposição para servi-lo. Então, meu amigo, se você pensa e almeja o ministério, o episcopado, a obra missionária, saiba que você não estará posto ali para ser o bonzão, o rei da cocada preta, o cara que vai comandar no pedaço, o cara que vai ser o famosão, popular e bem-sucedido. Aquele que vai mandar e todo mundo vai obedecer, o chão vai estremecer e o diabo vai fugir de você. Não, você está posto ali para ser um servo. Um servo de Deus e um servo do próximo. Deus chama pessoas, mediante a sua palavra. Deus chama pessoas que trabalham. Deus chama pessoas para trabalhar nelas. Esse chamamento envolve renúncia. E esse chamamento é um chamamento para ser um servo. Eu quero pensar, para a gente encerrar, em 2 aplicações para nós nessa manhã. Em primeiro lugar, talvez você está aqui ouvindo essa mensagem e não tenha a convicção de que Deus está lhe separando para o ministério. E tudo bem com isso. Não é pecado, não. Você não ter essa convicção de Deus não está te chamando para o ministério. Nem todos são chamados. Mas não deixe de servir e obedecer a Deus. Não deixe de honrar a Deus com a sua vida. Não deixe de cumprir o ID. Martinho Lutero vai dizer que não apenas o chamado ao ministério, mas todas as vocações são sagradas quando vividas diante de Deus. Então você pode ser um advogado para a glória de Deus. Você pode ser um psicólogo para a glória de Deus. Você pode ser um médico para a glória de Deus. Você pode ser um professor para a glória de Deus.
Apenas leia a sua palavra, a palavra de Deus, e obedeça. Faça a diferença para a próxima geração. Há uma história muito popular de um sapateiro que pergunta a Martinho Lutero como ele poderia servir a Deus. A resposta de Lutero foi a seguinte: volte para sua casa, faça um sapato e venda por um preço justo. Oi? Calvino? Acho que foi Lutero. Faça a diferença. Viva a sua vida para a glória de Deus. Você não precisa ser um pastor e um missionário para glorificar a Deus. Seja um crente de verdade, um crente fervoroso, um crente que ame a Deus e ame as pessoas. Segundo lugar, agora para o outro grupo. Talvez você sinta essa vocação, e eu espero que haja alguém aqui que sinta essa vocação. Mas você precisa analisar a sua vida e refletir. Quais são as juntas de bois que você ainda precisa queimar? Qual é o arado que você não quer largar? Quais são os bois que você não quer sacrificar ainda? O que te prende de viver uma vida integralmente para a glória de Deus? O que ainda te prende de viver uma vida consagrada para o ministério? Talvez sejam as preocupações, mas como eu vou viver? Como eu vou ser sustentado? Como eu vou cuidar da minha família? Eu gosto muito de uma frase de João Calvino. Agora sim, João Calvino. Aqueles que Deus chama, Ele empurra, Ele conduz e Ele sustenta. Aquele que Deus chama, Ele empurra, conduz e Ele sustenta. Se o manto de Elias foi lançado sobre você nessa manhã, ouça e obedeça a voz do Senhor. A voz que rompe os ruídos do mundo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Por favor, vamos orar. Ó Deus e Pai, nós te damos graças. E bendizemos ao Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor continua a despertar corações para servir ao Senhor. Sejam nas suas vocações como profissões, seja no chamado ministerial. Mas o Senhor continua despertando servos, jovens, que amam ao Senhor, dispostos a trabalhar para a tua glória. Trabalhe em nós, trabalhe em nossas vidas, desperte os nossos corações, a ponto da tua voz abafar os ruídos do mundo, que gritam tão alto. Ajuda-nos, ó Deus, a entender claramente a tua vontade, a ouvir a tua voz, a tua palavra e obedecer. Conduza os nossos pensamentos, todos cativos à obediência de Cristo. No nome de Jesus que oramos. Amém.